Todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Edilson Silva e a proposta desse canal é compartilhar com vocês trechos das Sagradas Escrituras. Para tanto, nós vamos ler hoje no livro de 2 Reis, o capítulo 5, que fala sobre a cura milagrosa que Deus operou na vida de Naamã através do profeta Eliseu. Nós vamos ler alguns textos passados, um texto, depois pularemos de um verso para outros, de maneira que possamos fazer de forma objetiva a leitura, considerando que a leitura é bastante grande, então nós escolhemos os versículos principais. Pois bem, 2 Reis, capítulo 5, verso 1 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém leproso. Agora nós vamos pular para o verso de número 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Agora verso 14 e 15. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Bendito seja o santo e glorioso nome do Senhor. O título da mensagem é Ouvindo e sendo ouvido por Deus. Ouvindo e sendo ouvidos por Deus. Nós vivemos em uma época em que se fala muito em Deus nos ouvir e pouquíssimos em se ouvir a Deus. Veremos, no entanto, que primeiro devemos ouvir a Deus, e se for para a glória dele, então depois ele nos ouvirá. Então esta é a sequência lógica. Primeiro nós ouvimos a Deus, e uma vez sendo para a glória de Deus, para louvor do seu nome, então Deus nos ouvirá. E perceberemos que, de fato, como tem sido dito na introdução, há sim uma busca desenfreada em ser ouvido por Deus, mas há uma pouca disposição, uma má vontade por parte das pessoas ditas cristãs, boa parte delas, em se colocar à disposição para darem ouvidos a Deus. Nossa mensagem terá dois pontos objetivos dentro deste tema, deste texto: ouvindo e sendo ouvido por Deus. O primeiro ponto de nossa mensagem é ouvindo a Deus, ouvindo a Deus. O verso 14, parte A, diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, conforme a palavra do homem de Deus. Então Naamã recebe um direcionamento por parte de Eliseu, mas esse direcionamento que Eliseu dá a Naamã é um direcionamento vindo da parte de Deus. Portanto, frisei aqui na leitura, parte do verso 14, que diz conforme a palavra do homem de Deus. Então, se a palavra de Deus para nós, se Deus está nos orientando, se está claramente nas Escrituras, se é confirmado pelo contexto da palavra, porque um verso solto, ou quiçá até um texto, muitas vezes, não dentro de todo o seu contexto, ele dá margem, como já se diz no ditado, para pretexto. Então, nós precisamos observar essa palavra de Deus, considerando o contexto que envolve, que cerca, que está ao redor daquela palavra que está sendo dita. Então, se é palavra de Deus, se realmente é a palavra de Deus, nós precisamos nos colocar à disposição de ouvirmos a palavra de Deus, de ouvirmos a voz de Deus. Portanto, a obediência a Deus confronta as nossas conveniências para estabelecer a sua vontade. A obediência a Deus confronta as nossas conveniências para estabelecer a sua vontade. Então, quando nós nos colocamos à disposição de ouvirmos a Deus, ouvirmos a palavra de Deus, darmos ouvidos a Deus, algo acontecerá. O que é, pastor? As nossas conveniências, o nosso lugar comum, o nosso lugar confortável, ele é confrontado.
E a vontade de Deus então se estabelece. Então, para a vontade de Deus se estabelecer, muitas vezes ela confrontará a vontades nossas, ela confrontará escolhas nossas, e nós teremos que abrir mão de nossas vontades para deixar a vontade de Deus tomar o seu lugar. E assim então nós estamos lícitos para falar desse segundo e último ponto da nossa mensagem, que é sendo ouvido por Deus. O primeiro ponto é ouvir a Deus. O segundo e último ponto é sendo ouvido por Deus. A parte B do verso 14 diz: e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Veja bem, a vontade de Deus, uma vez estabelecida, o que ela traz consigo, pastor? Ela traz consigo pureza. Talvez você possa dizer, bom, a pureza que o texto relata, pastor, pelo que o senhor leu aí, ela fala de uma pureza física, ele recebeu uma cura física, nada mais do que isso. Pois bem, vejamos parte do verso 15, a parte B, que diz: e eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Então, através desse versículo, nós podemos concluir que este homem, Naamã, ele recebeu muito além do que uma cura física, do que um restabelecimento físico. Ele recebeu um restabelecimento espiritual. A pureza espiritual foi estabelecida nesse homem. Por quê? Porque ele se converteu ao Deus vivo e verdadeiro. E nessa conversão, então, Naamã agora se torna um novo homem na presença de Deus. Essa declaração deixa claro que ele agora abre mão de sua vida de longe, distanciada de Deus, de sua vida comprometida com os falsos deuses, para agora se comprometer com o Deus verdadeiro. Portanto, quando é vontade de Deus, meu irmão, para mim e sua vida, quando é a genuína vontade de Deus, ela deve nos conduzir a um compromisso com Deus, ela deve nos conduzir a uma aliança com Deus, porque não tem como Deus realmente estar operando, não tem como realmente a palavra de Deus estar agindo em nós, se não há uma mudança para melhor, se não há uma mudança que nos leve a caminhar com Jesus. Como Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então veja bem, negar a si mesmo cai no primeiro ponto que falamos, sair do lugar comum, confrontar nossas conveniências, e após isso então, dar o passo após passo após Jesus. Então, quando é vontade de Deus para nossas vidas, ela promove uma conversão, ela promove uma mudança. Porque esse é o progresso. Uma vez que a palavra de Deus, essa é a dinâmica, o progresso do agir de Deus pela sua palavra. Uma vez que a palavra de Deus ela nos é anunciada, nós somos então confrontados a dizer sim ou não para Deus. E uma vez dizendo sim para Deus e o fazendo de coração, a boca confessa, mas o coração tem que estar sendo sincero, crer no coração. Então, o que ocorre, pastor? No novo nascimento. Mas essa nova pessoa nascida, ela precisa crescer, e esse crescimento, esse desenvolvimento da estatura de Cristo, que momento após momento cresce em nós, é a santificação. Então veja bem que a ação de Deus ela é dinâmica, ela não é estática, não há uma situação estagnada, ela continua. Você aceita Jesus e agora você, como novo nascido em Deus, você cresce, você desenvolve, e você o faz através da santificação. E o que é a santificação, pastor? A santificação é o moldar do caráter de Cristo em nós. É nós a cada vez mais deixar de parecer conosco mesmo para parecer com Cristo. A semelhança do que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, quando nós estamos em Cristo e desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, Cristo começa cada vez mais a crescer e crescer em nós, de maneira que a presença de Cristo ela ofusca a nossa, e Ele começa a aparecer. E quanto mais Cristo aparece, menos eu e você aparece. Por isso, este homem, de fato, ele teve na sua vida a pureza estabelecida. Por quê, pastor? Porque ele foi ouvido por Deus. Então, ser ouvido por Deus, Deus operando realmente em nós, isso será uma bênção que nos edificará. Então Deus nos ouvirá quando for para a glória dele e para a nossa edificação. Portanto, nós concluímos dizendo, queridos, ouvir a Deus e a sua palavra é algo absoluto. Ou seja, devo ouvi-lo e pronto.
devo ouvi-lo e pronto. Mas quanto a sermos ouvidos por Deus, é algo relativo, significando dizer que se é algo que o glorifica, Ele nos ouvirá, caso contrário, não. Então quando Deus diz, ponto, nós temos que obedecer. Mas quando é nós que queremos algo, Deus avaliará se será bom ou não para nós, segundo a sua vontade. E assim então Ele nos ouvirá ou não nos ouvirá. E se não for bom, melhor é não ser ouvido por Deus, e Deus não nos ouvirá. Mas se for bom, Ele nos ouvirá e nos fará crescer cada vez mais na presença dEle. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus eterno, por esta palavra, e pedimos, Deus, que o Senhor nos dê graça, ó Pai, para que possamos andar conforme esta palavra, a palavra do Senhor, e assim glorificarmos o seu nome. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos.